pra eles, entendeu? E falando nisso, é possível fazer alguma coisa negativa com a família do falecido usando os restos mortais dele? Sim. Como, por exemplo? É que eu falo, a espiritualidade, seja ela em qual área, ela é amoral. Ela não tem bem e mal. Mas eu digo né? que tem força. Mas a magia, ela tem força. É o que eu falei pra você uma vez. Eu falei, a magia, ela tá atenuante a quem pratica. Fica. Não, mas eu me refiro, desculpa te cortar, mas eu me refiro com relação a especificamente restos mortais, se tem mais força. Por exemplo, ela é minha irmã. Tá. Eu morro. Alguém quer fazer muito mal pra ela. Pode fazer direto ou não. Se conseguir alguma coisa do corpo do Raul, aquele mal vai ser mais forte ainda, ou não tem nada a ver isso? Não, pode acontecer de usar o seu funeral pra tentar prejudicar ela. Entendeu? Falando de forma pejorativa, sim. Mas não com o seu utensílio. Você é você. A minha carcaça A não sua tem carcaça nada... não tem nada a ver tá. com ela, entendeu? Mas os rituais que ela fala são de colocar dentro do defunto. Entendeu? Muitos feitiços, que eu tenho certeza que você já ouviu muitos casos desses, que o pessoal usa o corpo do defunto para poder colocar o feitiço ali dentro. Que pela reação literária, que o corpo vai entrando em estado de putrefação, aquele feitiço vai atingindo a pessoa que tá ali dentro. Teve um caso que tomou uma Entendeu? proporção muito grande de uma moça que... Eu até postei sobre isso. Ela namorou, a amiga terminou com o rapaz, e aí ela namorou. Ela começou a namorar o ex-namorado dessa suposta amiga, né? E aí a própria suposta amiga, que pra mim não é amiga, ela confessa depois que ela pegou um pedaço de osso no cemitério, e ela ralou esse osso e fez lá uma coisa que ensinaram pra ela, um feitiço. Ela disse que foi uma coisa forte, e ela deu esse osso raspado pra essa menina comer, em algo que ela fez pra ela comer, e fora umas outras coisas que ela fez ali antes disso. E a menina ficou com uma doença muito, muito grave e acabou vindo a óbito, e eu postei até sobre isso no meu Instagram. E aí tem duas vertentes. Umas pessoas falam que foi por conta desse feitiço que ela fez e tal, que foi em prol de tirar a vida da menina, e outras falam sobre um prion que tem no interior dos ossos. E que se uma pessoa consome, né, ela pode, esse prion, essa substância, pode migrar até realmente o cérebro e deixar a pessoa com problema cerebral, né? E a pessoa fica realmente ali, ela ficou... Você vê que no vídeo a menina tá completamente diferente. Desnorteada. E depois vem a óbito. Então tem essas duas explicações. O que você acha disso? Eu acho que pode ser real tanto uma quanto outra. Mas cientificamente falando, o osso? O negócio do osso? O osso, ela tá falando que sim. Cientificamente tem esse prion no osso que pode causar uma doença que leva a óbito, né? E tem pessoas que já falam, não, foi por conta do... Sim. Eu acho legal que você fala, né? Pode ter sido as duas coisas. Pode ser as duas Desmerece- coisas, porque eu acho que não tem como a gente falar, não pode descartar a parte física, até porque a atuação da magia, ela tem que pegar um corpo físico, mas com uma necromancia eu salvo a vida de alguém também. Então a maldade não tá no ensino ritualística, tá dentro do coração de cada um, entendeu? Isso que ela pegou provavelmente pra fazer o mal. Entendeu? A raiva, né? A raiva dela, Sentimento ali, né? aquela coisa toda, eu vou falar pra você, isso não existe. Mentira aí, a mulher morreu. Querendo ou não, Sim. físico ou espiritual, funcionou. Ela Entendeu? conseguiu Agora aquilo. cabe a ela arcar com essa consequência. Entendeu? A única diferença dá pra se ajudar alguém através de um osso pra poder reverter alguma situação que uma pessoa tá enferma? Sim. Com certeza. Eu posso fazer uma necromancia para o bem. Entendeu? Acabei de falar do caso do meu avô de santo aqui. Ele salvou a vida de alguém lá, né? E ele fazia muita necromancia. Ele era especialista, que a gente chama em Ogé. Ele era iniciado em Egum. Então é uma casa, um Ilhéobó, que tem muito crânio. Entendeu? Tem muito crânio. Hoje em dia o pessoal não coloca tanto, mas antigamente era muito comum. Porque eu vou invocar aquele ancestral ali e aquela força vai vir para me ajudar a salvar a vida de alguém. Entendeu? E Então, pode pegar restos mortais assim? Então, Era legalizado antigamente isso? Aquela pergunta, não era mais legalizado isso? acessível. Como era? As pessoas eu acho que tinham tanto mais medo que ninguém mexia tanto com terreiro, assim, essas coisas. Mas nem todo mundo tinha esse conhecimento. Exatamente. Hoje em dia, o que eu tô falando com as pessoas, não é errado você praticar necromancia. O problema é a forma que você vai praticar. Se você quer ter acesso a isso, entra com recurso com o advogado, vai no velório, vai no cemitério,
Você tem que entrar com uma série de situações para você ter isso dentro do seu terreiro. Exatamente, que hoje em Porque dia a tem os Igreja altares Católica, coletivos, né? porque a Pode ser Igreja que Católica consiga tem. realmente. Por que o terreiro não pode ter? Não a roube. Igreja Católica Não tem. roube. Não Entende? roube. Não roube, faça de forma legalizada. Para quando não der uma busca e apreensão na sua casa, você não for, ó, pra cadeia. Exatamente. Entendeu? Será que isso também não abre Essa que é a margem? diferença, né? Do crime pro ritual. Sim. É bem mas legal isso. será que não abre margem se permitirem para que colecionadores, por exemplo, com muito dinheiro, É porque possam... museu pode, Igreja Católica pode, tudo pode. Por via de regra, a gente, quando a gente vai, o sacerdote, ele tem que ser, se puder, se conseguir ter um espaço adequado, ser enterrado no próprio templo. Entendeu? Tem um tio de santo meu que ele já preparou, ele fala que eu já preparei minha própria cova. Ele fala, lá no sítio dele, lá em Brasília, tem lá a casa de Egum e do lado tem um monte de túmulo. E ele fala, cara, eu vou ser enterrado aqui. E já tô preparando toda a papelada para poder vir fazer o velório aqui no terreiro e ele ser enterrado aqui. Assim como o Papa foi enterrado na igreja dele. Tem alguma Entendeu? contraindicação para enterrar onde quiser? Hoje em dia, né, no Brasil, somente se ele entrar com isso antes, né? Recursos Ele vai antes, entrar tem com que recursos preparar. antes. E não, eu faleci, não, quero ser enterrado na minha... Aí chegar minha família lá, não vai sepultar ela aqui no quintal, não. Ele entra com recursos, aí o advogado vai pegar tudo, né, para ser amparado pela lei. O templo tem que estar legalizado. O solo vai ser o templo legalizado, o solo vai ser estudado, né? Ou aí vai a justiça falar, olha, o solo não tem como ir abaixo do solo. Então faça acima do solo. Aqui no Brasil tem pessoas que conseguem. Essas cidades de interior, por exemplo, Bahia, né? Algumas cidades do interior da Bahia, existem cemitérios que são dentro do terreno, né? São sítios. Sim. São sítios. O sítio é da pessoa. E ali ela tem os familiares dela sepultados. Mas tem que ser uma coisa legalizada.